Diana, vamos passar aqui para as atualizações do mercado da bola. Eu sei que vocês já estão esperando aqui eu criticar as contratações do Ceará, né? Calma aí, porra, calma aí que eu não vou pegar muito pesado nesse vídeo aqui, não. Seguinte, a informação foi publicada pelo César Luiz Merlo e a gente já está trazendo aqui a tradução pelo perfil Transferências 24 Horas. O Ceará acerta a contratação do argentino Alejandro Martínez, atacante do Tajeres, por empréstimo com obrigação de compra. Só para colocar um contexto, tá? Ele é canhotinho, é um jogador ali de 27 anos, ainda está numa idade bem interessante, pode jogar na ponta direita e pode jogar na ponta esquerda. Não chega a ser um centroavante mesmo, porque tem 1,70 de altura. Então, tu não vai colocar ele de falso 9, irmão. Vamos para a parte prática. Tu não vai utilizar o Alejandro Martins de falso 9. Ele tem 1,70, é baixíssimo para jogar de falso 9. E quando você vê as movimentações dele dentro de campo, é um ponta mesmo. Canhotinho, que é bom ele jogar mais pela direita, porque ele tem a capacidade de cortar para dentro e chapar no ângulo. Se você vê o DVD dele, você fica encantado, de certo modo, porque tem belos gols, com finalização de fora da grande área, tem um golaço de falta, é um cara que finaliza bem, de certo modo, de média distância. Tem uma qualidade técnica bem interessante, é um jogador rápido, então reúne em tese características que são interessantes para um Ceará, que é uma equipe que vai jogar em transição, e eu vejo que o Alejandro Martínez pode entregar essa explosão em contra-ataques, tá? Pelo que eu percebi do DVD do jogador, e acredito que o Ceará vai jogar muito em transição, até porque o técnico é Léo Condé, né? E a gente viu isso contra o Náutico. O Ceará chutou uma bola na barra no jogo inteiro, o que é algo bizonho, esdrúxulo e patético. A gente já falou isso aqui. O Santa Cruz deu muito mais trabalho para o Ceará, para o Náutico, do que o Ceará deu para o Náutico. E o Santa Cruz está na Série D. Das duas, uma, ou das duas, duas. Ou o técnico tá fazendo um péssimo trabalho. Ah, início de temporada, beleza, irmão, mas não dá mais do que um chute contra o Náutico. É uma pouca vergonha. Ou o time é muito ruim. E eu acho que é um pouquinho das duas coisas. E eu critico até mais a formação do elenco do que necessariamente o técnico Léo Condé, tá, gente? Então, assim, em tese, para um time que briga para não cair, quando você olha para as características dele e olha para o DVD, não é uma contratação ruim, não. É uma aposta. E aí é que está o ponto. Eu estava acompanhando o vídeo de Josa Novales recentemente, que ele acabou de publicar no canal dele, e ele fez a leitura do jogador, né? Que ele entregava muita competitividade, que ele entregava muita força física mesmo, né? Um cara muito voluntarioso para recompor na marcação lá no Central Córdoba, inclusive onde a Atencio jogou nessa última temporada. E o Alejandro Martínez jogou lá no Central Córdoba em 2022. Ele entregou isso também no Defensores Belgrano, mas nos últimos 2 anos no Tijuana e no Tajeres já não entregava muito isso mais. Ele perdeu um pouco dessa característica de recompor bem na marcação, de ser um jogador voluntarioso, de entregar maior consistência também nas jogadas, no ataque, participação em gols. Então, já é um jogador que não vem muito bem nas últimas temporadas. Detalhe, parênteses aqui, e aí Josa, basicamente, ele terminou o vídeo concluindo da seguinte forma: não é uma boa contratação para o Ceará, porque é uma aposta e o Ceará precisa de certezas e não de apostas. E é mais ou menos assim que eu encaro também esse tipo de contratação. Detalhe rápido aqui, tá? Muitos agora vão ficar se perguntando, porra, Rodrigo Atencio chegou do Central Córdoba também. Calma aí. A Atencio foi revelação do Campeonato Argentino, foi campeão da Copa Argentina e tal, artilheiro com Edson Cavani, então a Atencio vem no outro patamar. Não tem comparação, o momento de Atencio é muito melhor do que o momento do Alejandro Martínez. E outra, né? A Atencio é muito mais novo. Tem 5 anos ainda para chegar na idade do Alejandro Martínez. Tem 22 anos, a Atencio. Alejandro Martínez já tem 27. Então é um outro contexto completamente diferente. Mas veja só, veja que interessante. Se vocês entrarem na publicação do César Luiz Melo, vocês não vão ver nenhum torcedor do Tajeres triste. Vocês não vão ver um comentário do cara falando assim, porra, queria que ele ficasse, seria interessante. Nenhum, não tem nenhum comentário, porra, queria que ele ficasse. Vai lá na página do Independente para saber se a torcida do Independente está feliz com a saída de Atencio para o esporte. Os caras estão revoltados. Não tem um que está contente com a saída de Atencio do Independente para o esporte. No Tajeres é o oposto. Não tem um que está insatisfeito com essa saída do Alejandro Martínez. E eu vi alguns comentários do seguinte aspecto. Não é um jogador ruim tecnicamente, mas é um jogador que vive ali de lampejos, né? É um jogador que tem um destaque ou outro, não é um cara que recompõe muito bem na marcação, e precisa entregar maior consistência durante os jogos mesmo. Então, vi outros até xingando o jogador. Ele falou, é muito bom sim, é muito bom para ser xingado pelo torcedor. E falam que ele é pipoqueiro também. Não sei exatamente isso porque eu não acompanhei os jogos. Aí eu não posso falar nada de muito profundo em relação a se ele é pipoqueiro ou não. Também não acho que vai ao ponto dele ser xingado, que é horroroso. A minha percepção é que ele é um bom jogador e que vive de lampejo, por tudo que eu
consegui apurar de DVD, comentários, de jornalistas, tudo. Aparentemente é um jogador ali para composição de grupo e é uma aposta que pode dar certo. Mas para finalizar também aqui o vídeo, eu complemento dizendo o seguinte: o momento do Ceará agora, com esse elenco limitadíssimo, e o elenco do Ceará é limitadíssimo sim, só não vê quem não quer, principalmente do meio para frente, não é um momento de você apostar muito, é um momento de você trazer certezas, tá? E o Alejandro Martínez está longe de ser uma certeza. Vamos passar aqui para os números dele, tá, gente? Nessas últimas temporadas, para a gente finalizar aqui essa pauta de Alejandro Martínez e passar para a pauta do Campeonato Pernambucano e do esporte também. É um vídeo de compiladão, tá, meus amigos? Antes disso, Montenegro Cargas, entrando em ação mais uma vez, a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, então aqui para vocês os números do Alejandro Martínez desde a primeira temporada dele com a maior consistência, que foi no Defensores Belgrano. Ele fez 16 jogos e entregou 5 gols. Lá no Central Córdoba, em 2021, ele realizou 25 jogos, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Lá em 2022, no Central Córdoba, mais uma vez, aqui foi a grande temporada dele, se a gente parar para analisar. Que ele fez 39 jogos, teve maior consistência em relação ao número de jogos e também ao número de participações em gols. Foram 12 participações em gols, com 8 gols e 4 assistências. Mais ou menos nesse contexto que a Atencio está inserido. A Atencio teve basicamente esses números lá em 2024, no caso, agora, recentemente, nessa última temporada. É como se, no caso do Sport, né, tivesse contratando o Alejandro Martínez em 2022 para chegar aqui no Sport. Só que aí o Alejandro Martínez, ele sai do Central Córdoba e vai para o Tijuana. Se eu não me engano, na época o Tijuana comprou ele por 12 milhões de reais. É porque tem que ver de acordo com a cotação do dólar, né? Mas foi por cerca de 2,5 milhões de dólares. Então saiu por um valor interessante. Semelhante ao Atencio, de certo modo. Só que no Tijuana, lá do México, que inclusive pode ser que Cristian Rivera venha para o Sport, foram 14 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Em 2024, foram 18 jogos no Tijuana, apenas 2 gols marcados. Então, assim, em 32 partidas no Tijuana, ele fez 3 gols e deu basicamente ali 1 assistência. Então, deixando muito a desejar. E agora no Tadieres, 31 jogos, apenas 4 gols e 1 assistência. Então, assim, é um jogador que não vem bem, não vem de boas temporadas nos últimos 2 anos, e chega no Ceará com status de aposta. Não acho que é de todo ruim, mas vamos aguardar se essa aposta vai dar muito certo ou não. Chega com empréstimo com obrigatoriedade de compra, com gatilhos ali no contrato, né, de minutagem e tal, talvez participações em gols, talvez o desempenho, performance do Ceará na temporada, não sei exatamente quais são os gatilhos, mas se todos os gatilhos ali de performance forem realizados, o Ceará vai ter que comprar o jogador, é a obrigatoriedade de compra. O César Luiz Melo não divulgou exatamente quais são os valores aí, se é 10 milhões de reais, 12, 15, 5, 6, 7, 8, aí eu não faço a menor ideia, tá? Rapaziada, seguinte, vamos agora trazer aqui a pauta do esporte. Primeiro, Carlos Alberto, Caso Alberto, mais uma vez, tá? Botafogo e o Sport, enfim, finalizaram a parte burocrática. Muitos ontem estavam perguntando para mim, pô, e por que Carlos Alberto não foi anunciado oficialmente ainda? Já que ele chegou no domingo, chegou antes do que Atencio, chegou antes do que Pablo, bem antes, né? Pablo ainda não foi anunciado. Mas Rodrigo Atencio chegou na terça para quarta e Atencio foi anunciado na sexta. Carlos Alberto chegou no domingo e nada do anúncio oficial dele ainda. Mas ele já realizou os exames médicos, tá tudo certinho. Foram só questões burocráticas para serem finalizados ali e ele ser anunciado oficialmente. E Carlos Alberto será anunciado nas próximas horas. O Leão tem todo o material pronto para divulgar nas redes sociais. Talvez, no momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez ele esteja sendo anunciado. Eu vou até checar aqui com vocês, porque se ele tivesse sido anunciado no momento que eu estou gravando o vídeo, é óbvio que eu vou parar aqui, fazer um corte e colocar para vocês também, aqui em vídeo, o anúncio oficial. Mas não, até o momento não foi anunciado a contratação de Carlos Alberto. Mas a tendência é que daqui para 6, 7 horas da noite ele seja anunciado, tá, rapaziada? Bom, para a gente finalizar aqui, eu não vou passar muito a análise do jogador, porque a gente já fez sobre o Carlos Alberto, a gente já passou vários pontos aqui, questão de valores, 15 milhões de reais, é a maior contratação da história do esporte em relação a valores, não estou nem falando em relação à qualidade, o que vai performar, isso aí o tempo é que vai dizer, mas em relação aos valores, é a maior contratação da história do esporte, acredite se quiser.
Essa foi uma das contratações, assim, em relação a valores, que não dá muito para se entender, não, sendo bem sincero. Torcer muito para que o analista do Scout esteja fazendo um trabalho espetacular e que Carlos Alberto, com a sequência aqui no esporte, consiga se entrosar, se encaixar e gerar bons resultados, bons frutos, fazendo muitos gols, dando assistências e terminar o ano em alta. Se Carlos Alberto terminar o ano sendo útil, fazendo 5 gols na Série A, dando 3 assistências, sendo um banco ali, o reserva de luxo, já vai ser interessante. Ele é muito novo ainda e tem potencial. Então, tem 22 anos, tem muita linha para queimar ainda aqui no esporte, tá? Bom, para finalizar aqui agora, a pauta é um pouco mais geral sobre o Campeonato Pernambucano, o famoso Galeto. Olha aí, em tela para vocês a publicação do repórter João Vitor Amorim. Atenção, o Santa Cruz protocolou um ofício na FPF com alguns pedidos. Olha, o Santa Cruz nem é ajudado pela FPF, hein? Nem é ajudado, é uma pouca vergonha, rapaz. Nem é ajudado pela FPF Santa Cruz, hein? O presidente da FPF justamente colocou um calendário para beneficiar o Santa Cruz, ele mesmo afirma isso. Além do afastamento dos árbitros do Clássico, isso aconteceu, basicamente a Débora Cecília foi afastada, o Santa Cruz está pedindo a utilização do VAR em todos os jogos e a arbitragem de fora do estado em todas as partidas, como se o Santa Cruz fosse coitadinho. São as vítimas da arbitragem, os jogadores do Santa Cruz, o treinador, os torcedores. Não, gente. Esse time aí, depois que se estabeleceu o VAR, não ganhou mais nada. Ah, então veja só, mas é porque o time entrou em uma crise financeira muito grande. Tudo isso é verdade. Mas também tem um elemento. Depois do VAR, irmão, as coisas ficaram mais difíceis para o Santa Cruz, né? Não ganhou mais absolutamente nada, né? Impressionante. Se tivesse VAR lá em 2011, 12, 13, 17, não ia ganhar nenhum título, não. Não ia ganhar nenhum título. Mas, tá aí, acho que o apelo do Santa Cruz, o Santa Cruz tem que apelar, tem que espernear. Eu até concordo, de certo modo, sim, que o próximo clássico, o Sport Santa, tem que ser com o árbitro de fora e, por mim, deveria ter VAR. Só que é o tal negócio, irmão. Se for para ter VAR nos jogos do Santa Cruz, que tenha jogos em que tenha VAR em todas as partes do Campeonato Pernambucano. Desde, sei lá, Central e Petrolina até Santa Cruz e Sport, mesmo sendo na fase de grupos. Deveria ter VAR nessa primeira fase. E o mesmo vale para a Copa do Nordeste. Em todos os jogos deveria ter VAR, para minimizar os escândalos da arbitragem, tá? Aconteceram alguns escândalos da arbitragem recentemente, nos jogos da Copa do Nordeste. A gente trouxe aqui em tela, inclusive, Marinho conseguiu cavar um pênalti inacreditável, que nem falta foi fora da grande área, e a arbitragem marcou pênalti. Então, assim, com o VAR, minimiza erros escandalosos. Heitor, é garantia que vai acabar com os erros? Nenhuma. A gente já viu que com o VAR, mesmo assim, os caras continuam errando gravemente. Mas eu sou favorável a essa decisão. Se eu fosse o Sport, eu mandava um ofício também. Se eu fosse o Náutico, eu mandava um ofício também. Se eu fosse o Petrolina, eu mandava um ofício também. Eu quero VAR em todos os jogos. E quero arbitragem de fora do estado. Não necessariamente para todos os jogos arbitragem fora do estado, né? Mas, sem dúvidas que a Débora Cecília não pode mais apitar esse ano aqui no Campeonato Pernambucano. E nem vai. Já saiu uma nota oficial de ontem para hoje que a Débora Cecília está afastada por tempo indeterminado e que vai passar por um período de reciclagem. Então, assim, quem olha de fora pensa que Santa Cruz é o coitadinho, é o vitimista, que, meu Deus, é prejudicado pela arbitragem. Não, isso é pura mentira, pura balela. Vários times são prejudicados, mas o Santa Cruz normalmente era mais beneficiado antes da implementação do VAR, né? Quando não tinha VAR. Passou a ter VAR, acabou aí os erros escandalosos a favor do Santa Cruz, né? Por que será? Bom, meus amigos, abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, gente.